Em muito lugar por aí, o terno e a gravata viraram desculpa pra gente achar que manda em quem está com uniforme simples. Num shopping de bairro nobre de uma grande cidade brasileira, o chão brilhava, as vitrines exibiam preços que pareciam de outro planeta e a música ambiente tentava dar um ar sofisticado ao vai e vem apressado. Perto da entrada principal, em pé há horas, estava Carlos, segurança de meia-idade, colete azul marinho, rádio na cintura, olhar atento e educado. Era daqueles que abria a porta para idoso, ajudava a mãe com carrinho de bebê, dava boa tarde até para quem fingia não ouvir. No meio da tarde, um homem bem vestido entrou falando alto ao celular, sem nem olhar para os lados. Era Renato, gerente rico de uma das lojas mais caras do shopping. Camisa social impecável, relógio caro reluzindo no pulso, perfume forte que chegava antes dele. Vivia se gabando de conhecer gente importante e fazia questão de mostrar isso em cada gesto. Ao passar pela porta giratória, distraído na conversa, deixou a carteira cair sem perceber. Carlos, atento, deu 2 passos à frente, avisando com respeito. "Senhor, sua carteira caiu aqui." Renato olhou para trás com impaciência, como se tivesse sido interrompido de algo muito mais importante. Em vez de agradecer, franziu o senho, olhou de cima a baixo para o segurança e para quem estava por perto ouvir, soltou. "Então pega aí para mim, ué. É para isso que você está aqui." Carlos se abaixou um pouco, mas hesitou quando viu que a carteira tinha escorregado até perto do sapato do gerente. Poderia simplesmente pegar e entregar, como sempre fazia. Mas o tom e o jeito fizeram algo dentro dele travar. Antes que conseguisse decidir, Renato cruzou os braços, fez cara de nojo e completou alto. "Aliás, se ajoelha aí no chão para pegar direito. Quero ver se pelo menos para isso você serve." O corredor inteiro pareceu congelar. Uma atendente da loja ao lado, que arrumava uma vitrine, parou com a peça de roupa no ar. Um casal que passava em direção à praça de alimentação desacelerou o passo. Carlos sentiu o rosto esquentar. Não era o ato de pegar a carteira. Era o pedido de se ajoelhar, como se fosse um cachorro treinado, como se a humilhação fosse parte do uniforme. Ele olhou ao redor, viu olhares curiosos, alguns celulares discretamente levantados. No peito, o coração batia forte, mas não era só de vergonha. Havia também um tipo de calma estranha, a calma de quem sabe que não está sozinho. Aquele homem de colete simples, que Renato tratava como segurança qualquer, tinha uma história que não cabia naquele corredor. Uma história que incluía anos de estudo à noite, prova de ordem, causa ganha em tribunal e, principalmente, um cargo que o gerente rico jamais imaginaria. Advogado-chefe do próprio grupo que administrava aquele shopping. Renato só não sabia disso ainda. Mas a verdade, como sempre, tinha a hora marcada para aparecer. E naquela tarde, ela viria com força, bem ali, entre a carteira caída no chão e o orgulho jogado mais baixo ainda. Carlos não nasceu segurança. Antes do colete azul e do rádio na cintura, ele já tinha passado por muita coisa. Filho de balconista de padaria e costureira, cresceu ouvindo que estudo é a única herança que pobre pode deixar para os filhos. Trabalhou desde cedo como office boy em escritório pequeno do centro, carregando documento, pegando assinatura em cartório, enfrentando fila de fórum. Ali, no meio de pilhas de processos e conversas apressadas de advogados, começou a se interessar pelo direito. À noite, depois do expediente, fez supletivo, depois cursinho, até conseguir uma bolsa parcial numa faculdade particular. Quase desistiu quando o pai adoeceu e o dinheiro apertou, mas a mãe insistiu. "Vai, meu filho. A gente se vira aqui, mas você não pode largar o sonho." Foram anos puxados. De dia, serviço pesado. À noite, sala de aula. Muitas vezes cochilou em cima de apostila, mas seguiu firme. Passou na OAB após reprovar uma vez na raça, estudando em mesa de plástico da cozinha.
Começou como advogado trabalhista em um pequeno escritório, defendendo justamente gente simples. Porteiro demitido sem direito, faxineira que não recebia adicional, vendedor de loja humilhado por chefe. Ganhou respeito por ser direto, mas humano. Com o tempo, foi convidado para trabalhar no departamento jurídico de um grupo que administrava shoppings e centros comerciais na cidade. Lá dentro cresceu. Conhecia a lei, mas também conhecia o chão, e isso fazia diferença nas reuniões. Alguns diretores se impressionavam com a visão dele sobre segurança, ponto cego, rotas de fuga, sempre lembrando que por trás de cada norma tinha um trabalhador. Ao assumir o cargo de advogado-chefe do grupo, Carlos tomou uma decisão que muitos acharam estranha. Fez questão de, em alguns dias da semana, ficar na linha de frente, revezando com a equipe de segurança. Queria testar na pele se o que era escrito em atas combinava com o que acontecia na porta. Não adianta eu desenhar regra bonita se quem está lá embaixo sofre na mão de gerentes sem noção, dizia nas reuniões. Pouca gente sabia desse revezamento. Para os lojistas e gerentes mais novos, ele era apenas o segurança mais velho e sério da entrada. Renato, o gerente rico, fazia parte desse grupo. Tinha chegado há pouco tempo, vindo de outra rede, com currículo cheio de cursos de gestão de pessoas e vendas agressivas. Na prática, tratava funcionário como peça. Achava que segurança estava ali só para abrir porta, segurar sacola e ouvir ordem. Já tinha dado patada em atendente da limpeza, chamado estagiário de inútil, e rido de vigilante que pediu folga para levar filho ao médico. Na cabeça dele, se ninguém reclamava lá em cima, era porque ele estava fazendo o que tinha que ser feito. O que ele não sabia é que esse lá em cima tinha olhos e ouvidos também aqui embaixo. Carlos anotava mentalmente cada cena de abuso que via, mas preferia agir com calma, conversando, orientando, tentando evitar que a coisa explodisse. Naquele dia da carteira caída, porém, o gerente foi longe demais. Não era só mais um comentário atravessado. Mandar um trabalhador se ajoelhar em público tocava num ponto que Carlos tinha prometido a si mesmo que nunca aceitaria calado. E você, já presenciou situação assim? Gente bem vestida tratando segurança, garçom, porteiro, como se fosse invisível só porque está com a farda? Ou talvez já tenha passado por isso, engolindo humilhação para não perder o emprego. Se essa história parece com algo que você já viu, me conta aqui nos comentários de qual cidade do Brasil você está assistindo. E se inscreve no canal Histórias que Tocam o Brasil. Porque aqui, a voz de quem é tratado como apenas segurança tem lugar. Enquanto Renato esperava ver um homem engolir o orgulho para pegar uma carteira no chão, algumas pessoas no corredor reconheceram o rosto de Carlos de outro lugar. De uma placa na entrada da administração, de uma reportagem local sobre direitos trabalhistas, de uma audiência transmitida pela TV da Câmara. Bastava uma palavra, um movimento simples e o jogo viraria ali mesmo, entre vitrines brilhantes e um pedaço de couro esquecido no piso brilhante. Por alguns instantes, ninguém disse nada. O som das esteiras das lojas, o barulho distante da praça de alimentação e até a música ambiente pareciam ter baixado de volume, como se o shopping inteiro estivesse prestando atenção naquela pequena roda no corredor. Renato tentou se recompor, ajeitou a gola da camisa e forçou um sorriso naqueles improvisos de quem percebeu que perdeu a mão. Doutor Carlos, veja bem, eu só quis brincar, criar um clima. Você sabe como é, a gente trabalha com público, às vezes exagera. Não precisa dramatizar, disse, tentando transformar humilhação em piada. Carlos não levantou a voz, mas cada palavra dele saiu limpa, audível para quem estivesse por perto. Não foi brincadeira, senhor Renato. O senhor não pediu para eu pegar a carteira. O senhor exigiu que eu me ajoelhasse na frente de clientes. Isso não é clima, é abuso. E não é a primeira vez que eu recebo relatos de atitudes assim da sua parte.
Hoje eu não ouvi como advogado no papel. Eu ouvi com o uniforme de quem costuma ser alvo desse tipo de comportamento. Uma senhora que assistia tudo se pronunciou. Eu já vi esse rapaz gritar com a moça da limpeza outro dia, doutor. Mandou ela limpar de 4, porque tinha deixado passar sujeira na vitrine. Fiquei com vergonha de falar na hora. Mariana, a atendente, criou coragem e completou. Semana passada ele chamou um estagiário de inútil na frente da loja cheia. A gente só engole porque tem conta para pagar. Os olhares se voltaram para o gerente. O verniz de profissional de alto padrão começou a rachar. Renato deu um passo para trás, tentando minimizar. Pessoal, não vamos fazer tempestade em copo d'água. Eu sempre quis o melhor atendimento. Se alguém se sentiu ofendido, eu posso pedir desculpas. Carlos o encarou por um segundo. Depois se virou ligeiramente, falando não só com ele, mas com todos. Desculpa é começo, mas aqui a gente precisa de mais. Como advogado-chefe do grupo, eu tenho obrigação de garantir que esse shopping seja seguro, não só contra furto, mas contra humilhação. Hoje eu fui segurança na porta. Amanhã posso ser o advogado na sala de audiência contando o que vi aqui. Um dos diretores da administração, que tinha sido avisado às pressas pelo rádio do que acontecia, chegou ao local bem a tempo de ouvir a última frase. Reconheceu Carlos, reconheceu o gerente e, principalmente, reconheceu o tamanho do problema. Aproximou-se, pediu licença e falou alto o suficiente para os presentes. Em nome da administração do shopping, eu quero deixar claro que esse tipo de conduta não representa nossos valores. Nenhum funcionário aqui é obrigado a se ajoelhar para ninguém. Dr. Carlos vai conduzir a apuração interna e até lá o Sr. Renato está afastado da função de gerente. Um murmúrio de surpresa e alívio correu pelo corredor. Alguns funcionários se entreolharam, quase não acreditando que alguém lá de cima tinha pela primeira vez tomado partido de quem vestia uniforme. Renato tentou argumentar, mas a voz saiu fraca. Isso é desnecessário. A gente pode resolver internamente. E vamos resolver, interrompeu o diretor. Só que, pela primeira vez, começando por quem grita, não por quem só está fazendo seu trabalho. Os celulares registraram tudo. Minutos depois, o vídeo da cena percorria grupos de funcionários, de lojistas e até de clientes, com uma mensagem diferente daquela que Renato queria passar. A de que poder não combina com humilhar. E enquanto ele saía dali cabisbaixo, Carlos recolocava o crachá de segurança no lugar, ajudando uma senhora a passar com as compras, como se nada tivesse acontecido. Mas todo mundo sabia. Ali, naquela tarde, tinha mudado mais do que o caminho de uma carteira caída. Tinha mudado a forma como muita gente ia pensar antes de mandar alguém se ajoelhar de novo. Nos dias seguintes, o shopping continuou o mesmo por fora. Vitrines acesas, promoção na praça de alimentação, música tocando baixa pelos corredores. Mas quem trabalhava ali sentia que alguma coisa tinha mudado. Na troca de turno, na sala pequena dos seguranças, o assunto era outro. Eu vi o vídeo, Carlos. Nunca pensei que alguém de cima ia vestir nosso colete de verdade, comentou um colega, ajeitando o cinto. Você mostrou que a gente não é tapete, não, completou um rapaz da limpeza com o rodo ainda na mão. Carlos respondia do jeito que sabia, sem pose. Eu só fiz o que tantas vezes defendi no papel. A diferença é que dessa vez aconteceu bem aqui na porta. A administração marcou reuniões com todas as equipes. Em vez de só falar de meta de venda e padrão de vitrine, o tom foi outro. Falaram de respeito, de assédio moral, de canais seguros para denúncia. Estabeleceram por escrito que nenhuma liderança poderia usar humilhação como ferramenta de comando. Nos treinamentos, a frase de Carlos virou referência. Respeito não depende de cargo nem de título. É o mínimo que qualquer ser humano merece. Renato, afastado, teve de encarar o próprio reflexo sem a moldura do crachá de gerente.
Foi chamado a depor no setor jurídico. Ouviu relatos de funcionários que agora, encorajados, contaram antigas situações de abuso. Teve oportunidade de se desculpar e até poderia recomeçar em outro lugar, mas com a certeza de que a imagem de chefe que manda ajoelhar o acompanharia por muito tempo como um lembrete do que não fazer. Um sábado, enquanto Carlos ajudava uma senhora a atravessar com as compras, um menino puxou a barra do seu colete. "Moço, é verdade que o senhor é doutor e segurança ao mesmo tempo?" Ele riu. "É verdade, sim, mas o que importa mesmo não é o título, é como a gente trata quem está do nosso lado. Tô aqui para cuidar de vocês, seja com o colete ou com a gravata." E você, que acompanha essa história, talvez já tenha visto cena parecida. Gerente humilhando caixa, supervisor gritando com estagiário, cliente tratando segurança como se fosse nada. Ou talvez já tenha sido essa pessoa do lado de cá do balcão, engolindo o choro só para não perder o emprego. Se essa história falou com você, escreve aqui nos comentários. Ninguém precisa se ajoelhar para ser respeitado. E me conta de qual cidade do Brasil você está assistindo. Isso ajuda a espalhar essa mensagem para mais gente que precisa lembrar disso. Não esquece também de se inscrever no canal Histórias que Tocam o Brasil. Toda semana tem histórias reais de trabalhadores, professores, vendedores, seguranças, gente simples que enfrenta a arrogância, mas encontra justiça e dignidade. Deixa o seu like, porque cada curtida faz o YouTube mostrar esse vídeo para mais pessoas que ainda acreditam que respeito vale mais do que qualquer cargo. O próximo vídeo já está te esperando na tela com outra virada emocionante. Clica e vem com a gente, porque quando a gente levanta a cabeça, humilhação nenhuma encontra lugar para ficar.